a escolha do despigmentante em função do tipo da pele do Claro. Uhum. paciente, né? E a situação em que ele se encontra. Às vezes, gestante, você pensa, nossa, a gestante, eu posso despigmentar? Eu tenho condições de usar despigmentantes para gestantes também. Então, a segurança de algumas substâncias, elas estão bastante relacionadas a quem vai fazer o uso. Por exemplo, a hidroquinona, que é a que todo mundo conhece, ela não é indicada em pacientes que têm um fototipo mais alto, uma pele mais morena. Uhum. Ou uma pessoa que tem a pele extremamente sensível, talvez não seja interessante utilizar o esfoliante que é o ácido salicílico, ele pode causar uma irritação maior na pele. Então, isso o profissional escolhe de acordo com o tipo e a necessidade do paciente. O tipo da pele e a necessidade do paciente. Agora, seguro, dentro das concentrações usuais, todos eles são. Porque a farmácia de manipulação tem um grande cuidado, né? E nós, principalmente, todos os nossos colaboradores têm um treinamento bastante intensificado em relação a isso, a verificar o pH da fórmula, né? pH, a gente diz que é o coração da fórmula. Quando eu estou adicionando um ácido em uma formulação, a tendência é que o pH caia bastante. Então, a gente geralmente, ou sempre, eu neutralizo, eu coloco esse pH dentro de uma condição que não vai agredir a pele do paciente. E também, o extremo, o contrário é verdadeiro. Eu tenho pH muito alto que pode irritar também a pele do paciente. Então, esse ajuste de pH é que favorece a segurança do produto manipulado. E isso é bastante importante. Tá. E dentro do protocolo de despigmentantes, né, quando a gente pensa em tratar de repente, um melasma, alguma coisa assim, tem, fora esse protocolo de uso externo, tem alguma coisa que a gente possa indicar para a cliente uso home care? Quais substâncias que ela pode ingerir para melhorar esse resultado da cliente? Isso é bastante importante e bastante necessário, né? Os Complementando. antioxidantes, é a complementação, né? Os antioxidantes de uso oral, eles são importantíssimos porque eles agem não exatamente com essa aplicação, mas como se fossem um filtro solar de uso oral. Porque hoje a gente sabe que a mancha, ela se desenvolve principalmente pela radiação solar. Né? E não só a radiação solar, o celular também, o celular, o Sim. computador, as luzes, elas também mancham Uhum. a pele. Então a gente faz uso de substâncias antioxidantes e essas substâncias protegem a nossa pele de manchar mais ou de aparecerem novas manchas. E também não só manchas, o envelhecimento também a gente consegue diminuir bastante com o uso de antioxidantes de uso oral, Bacana, legal. cápsulas. Então, quando eu fiz aquele dia a entrevista, eu tenho bastante alunos da área de micropigmentação e a gente trabalha com despigmentação, como a gente já tinha conversado. Então, eu vou retomar um pouquinho, porque pode ser que algum aluno não assistiu e queira, de repente, assistir alguma coisa a respeito. Eu queria saber, dentro desses despigmentantes de uso externo, se tem algum que pode ser usado com indutor, né? Ou com dermapen, né, ou roller, né, ou até o dermógrafo, né, para poder ajudar no caso da despigmentação de uma micropigmentação mal sucedida de sobrancelha. Né, algum que possa ser usado de uma forma que seja assim, que não tenha um efeito rebote, alguma coisa que possa provocar algo que a gente não queira. Então, eu tenho sim como preparar. Até eu tenho aqui para te mostrar. Ó, a gente prepara numa embalagem, por exemplo, como Uhum, essa. É um conta-gotas com um líquido bem fluido. Esse líquido você pode usar para fazer o microagulhamento ou a perfusão, né? Para você fazer a despigmentação de uhum, sobrancelha. Então, imagine colocando essa substância na sobrancelha ou na face do paciente, onde você vai querer fazer procedimento, e depois você faz o procedimento de dermapen ou de roller, você consegue sim. Nessa apresentação, eu consigo colocar os ácidos que são os clássicos para uhum, despigmentar. Por exemplo, o ácido córtico.
O ácido cógico é um despigmentante que é bastante usado para a pele. Para a sobrancelha, ele talvez possa ter um certo Aham. benefício, né? Pensando que ali é uma mancha um pouquinho, é um pigmento, né? Diferente da melanina, né? Mas eu acredito que É resultados que quando a gente vai que eles fazer a aconteçam. despigmentação com ácido, né, quando a gente aprende, vai nos cursos, né, de despigmentação, a gente faz essa indução através das agulhas do dermógrafo, né? E o que que acontece? A ideia ali é fazer a própria escarificação vai fazer com que essa pele descame e vá desfolhando e tirando esse pigmento, né? Aí é usado um ácido junto ali para que acelere esse processo, né? Porque como você acabou de falar, não é igual a melanina, é um pigmento artificial que está lá dentro, né? É um pouco mais diferente a respirar. Eu acho que os efeitos, utilizando o ácido cógico ou outros ácidos que são indicados para despigmentar a pele, eu acredito que os resultados sejam bons. O importante é a forma que ele vai estar, né, que seja de uma maneira simples para colocar ali na região. Eu tenho como trabalhar não só com despigmentantes, mas também com substâncias que vão favorecer a despigmentação, vamos dizer assim, com o preparo da pele. Né? Seria o antes. Então, o paciente vai fazer a despigmentação com Uhum. você. É ideal que ele, uns dias antes, ele faça o tratamento daquela região para que você consiga um efeito melhor na hora do teu procedimento. Né? Aí, o que é que impede isso para você? A pele muito oleosa ou a pele muito grossa, então a gente vai trabalhar deixando a pele um pouquinho mais fina, retirando essa camada, esse extrato córneo que é um pouquinho mais resistente, ou até mesmo melhorando a oleosidade da pele. Isso a gente prepara, a gente consegue trabalhar para que você tenha um resultado melhor lá no teu protocolo, lá no teu procedimento. E você pode dizer mais ou A menos gente consegue fazer. quais seriam essas substâncias, esses ativos que podem ser usados com a pele aberta ali, né, induzindo na pele? Com a pele aberta, no momento que você está fazendo o dermapen, eu vou colocar um ácido córgico, uma vitamina C, no momento que você está fazendo a aplicação. Um ácido tranexâmico, talvez, né, que são ativos bem clássicos para essa finalidade. E muito importante, uma substância que impeça ou que evite o que a gente chama da hiperpigmentação pós-inflamatória. Você vai estar machucando a tua pele e você corre o risco de manchar mais do que a mancha original. Então, são substâncias que fazem isso. A niacinamida PC, tem essa aplicação, e o EGF, que é o fator de crescimento. Os fatores de crescimento são substâncias bastante indicadas para a região de sobrancelha. Para a face toda, na verdade. Serve tanto para despigmentar alguns fatores, como outros fatores servem para diminuir a velocidade de crescimento do pelo, como eu tenho outros fatores que aceleram o crescimento do Ah, pelo. isso é legal. Então, ali nessa região, no teu ambiente de Uhum. trabalho, a gente tem várias Sim. opções, né? É tão pequenininho o espaço, né? Com uma gama enorme de ativos e opções. Pigmentar, despigmentar ou favorecer a pigmentação, porque você havia comentado comigo que a pele muito oleosa, Ela ela tem dificulta dificuldade de a fixação de fixação. pigmento. E é um dos problemas bem sérios, assim, porque, e principalmente para quem está começando na área da micropigmentação, não tem aquele jeitinho de fazer o pigmento ficar lá dentro, porque tem toda uma técnica para você introduzir o pigmento na pele. E aí, assim, a gente ouve muitos alunos falando, não consigo, não dura, não fixa, a gente volta sem nada. A pele oleosa é difícil de pegar, bem difícil. Então, nesse caso, a gente faz um preparo da pele, né? Você faz um sabonete de uso diário durante uma semana antes do Uhum. procedimento, que você vai melhorar a oleosidade da pele. E depois do procedimento, a gente usa alguns filmógenos, assim, para favorecer A a adesão, cicatrização. como se fosse uma bandagem. Uhum. A Que é muito fixação dele importante também. para ficar Dentro bem. da micropigmentação, é essa parte de cuidado, é o pós, né? Que é uma das coisas que mais acontece também, é a cliente não cuidar, não passar a pomadinha ali, ou o produto pós, né?
e vai formar uma casquinha, daí o pigmento sai grudado na casquinha, né? Então, essa parte do filme aí, desse produto, né? Filmógeno, né? Ele ajuda bastante nessa área. Filmagem. Uhum. Bem interessante, bem legal. Eu gosto de falar assim o seguinte, ó, a gente não tem uma fórmula pronta, né? Uhum. Cada paciente responde de um jeito, né? Cada situação é uma situação. Então, ter um farmacêutico de manipulação que possa te orientar, você sabe o que você quer, né? Eu preciso disso. O farmacêutico sabe o que colocar na formulação. Sim. Então, não existem duas pessoas que vão fazer uso do mesmo produto, às Sim, claro. vezes. Existem os padrões, é claro, as coisas que são padronizadas, né? Mas situações específicas pedem substâncias específicas, pedem uma fórmula